Um delegado, ele pode ser punido afastado do serviço? Pode, ele pode sim, ele pode sim. Existem essas previsões lá na lei orgânica da polícia, ele pode sim. Então, se ele tiver uma licença-prêmio dentro dessa apuração, essa licença de Não, afastamento, ele... existe o afastamento cautelar. Tá. A gente precisa entender aqui uma questão, até agora é técnica, né? Aham. De direito administrativo. O direito administrativo disciplinar. Que é Isso o da que- Polícia Civil. de qualquer um. Tá. De qualquer um. Aham. Acredito que nos todos os. Porque assim, existe uma diferença, né? Entre os funcionários públicos, os servidores públicos. Sim. Existem alguns que são regidos pela CLT e existem alguns que são regidos por estatuto. Então esquece a CLT. Eu não sou regido pela CLT, eu sou regido por um estatuto Aham. ou por uma lei orgânica, tá bom? E é o caso do delegado de Polícia Civil. Ele é regido por uma lei orgânica, por uma regra estatutária, tá? Então nós respondemos perante aquela lei, não, tá? E naquela lei, assim como na maioria dos estatutos que prevêem outras carreiras, né? Existe um afastamento cautelar. O que é o cautelar, tá? O que é a questão cautelar? Dentro de um processo, imagina, Elias, que a gente está discutindo aqui um bife, um pedaço de bife. Esse exemplo não é meu, esse exemplo é do grande professor Fred Didier Júnior. Né? A gente está discutindo aqui um bife. Ele vai explicar cautelar dessa forma. E aí o Elias a gente brigando aqui, e essa discussão de quem que é o bife vai durar, sei lá, 3 meses. Até lá, se a gente deixar o bife aqui, né, fora da geladeira, esse bife vai apodrecer. Apodrecer. Enquanto a gente discute. E no fim, os dois iremos morrer de fome, né? E aí, o que fala um juiz que está analisando a gente bater boca aqui por um bife? Ele pega e vai acautelar o bife. Ele vai colocar esse bife num freezer, congelá-lo, para que quando nós chegamos na discussão, o bife é do Elias ou o bife é do Leonardo, o bife esteja ali íntegro. Então, a cautelaridade, toda cautelar, ela visa resguardar o resultado útil do processo. Falei de forma técnica, mas dá para entender pelo bife. Porque o que vai ser útil a gente ficar discutindo um bife se o bife está apodrecendo? Então você cautela o bife, coloca ele no freezer. Aqui é a mesma coisa, né? Existem algumas cautelares de afastamento, que é para... Se, por exemplo, está se averiguando se o cidadão está ou não usando da função pública para, por exemplo, praticar crimes ou para promoção pessoal, né? Então você faz o quê? Você acautela. Você afasta ele um tempinho para que ele não fique prejudicando mais ou para que ele não fique lesando mais a administração pública, ele fica afastado e depois do julgamento ou não, ele pode sim sair da instituição. Mas por uma questão de cautelaridade, durante aquele período ele fica afastado. E aí os afastamentos são os mais diversos, inclusive com o afastamento, como ele está afastado da função policial, ele pode sim entregar a funcional e o armamento. Tá bom? Sim. Então quer dizer que a cautela é a própria corregedoria e instituição que Sim, solicita. a decisão cautelar é uma decisão da própria instituição. Da própria instituição. Isso, ele sai uma decisão cautelar, tá bom? Sim. Que é para resguardar o resultado útil do processo administrativo, tá bom? Falando aqui como professor técnico, né? Não, sim, sim. Mas claro, eu claro. estou fazendo uma análise das cautelares dentro. Isso pode dar absolver como pode demitir, né? Exatamente. Não é o resultado final. Sim. Como o bife. O juiz não decidiu de quem é o bife. É o processo apuratório. Ele só decidiu que o bife vai ficar na geladeira. Ele não decidiu de quem é o bife. Não saiu o resultado do processo. Ele não se condenou nada, não se condenou ninguém. Entende? Só se acautelou. Acautelou. É um processo investigatório. Exatamente. O processo, ele é um caminho, né? O processo, ele caminha pelo procedimento, né? E ali, você até chegar a um resultado final, né? Às vezes esse caminho ele pode demorar. E para que esse caminho, às vezes, a morosidade desse caminho, o trilhar desse caminho, não atrapalhe
o resultado útil, se acautela alguma situação. São as cautelares, tá bom? E esse processo, doutor, agora é uma curiosidade minha. É feito inteiro pela corregedoria ou não? Já está um nível acima, já está na promotoria? Como funciona essa? Ele é feito inteiramente pela corregedoria. Pela corregedoria. É a mesma coisa que o inquérito policial. Internamente ele é feito pela corregedoria. Tá. Ele pode judicializar. Ele pode judicializar algumas questões impetrando o mandado de segurança. Então, por exemplo, se ele acha que, por exemplo, a corregedoria transbordou, é um abuso, né? Abusou do seu poder ali de apuração, ou cometeu uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade, ele pode judicializar. Geralmente se faz pela via do mandado de segurança. Mas existe também uma ação própria para isso, que aí seria uma outra ação judicial, fora dessa ação interna, corporis, interna dentro da polícia, que é um processo administrativo interno, seria dentro do próprio judiciário, por exemplo, para se apurar a nulidade ou a anulabilidade de um ato administrativo, porque isso é feito dentro de um processo administrativo. E aí o juiz poderia anular, sim, uma dessas situações, caso o juiz ache que o órgão censor, no caso a corregedoria, extrapolou de alguma das suas atribuições.